Hoje nós vamos estudar sobre o número da besta, o número 666. 666. Nós sabemos que o número 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. E o número do homem, o número da mentira, por que não dizer o número do diabo, é o número 6. É o número que ele escolheu. 666. É o estudo de hoje. É o assunto dentro do qual nós iremos estudar. Oremos ao Senhor. Querido Deus, excelentíssimo Senhor, soberano, sabemos, meu Deus, que o Senhor é o Deus que era, que é e que muito em breve há de vir na pessoa do teu Filho a este mundo buscar a tua igreja. Prepara, Senhor, cada remanescente. Prepara cada filho teu que se encontra nos recantos deste mundo. Prepara, Senhor, a tua igreja para triunfar sobre o mundo, sobre o pecado, sobre as práticas repugnantes existentes neste mundo. Nos dá sabedoria, nos dá inteligência e nos dá, acima de tudo, a unção do teu Espírito, para que, através do qual nós possamos compreender os mistérios da tua santa palavra. Em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. O número 666 está intimamente relacionado com a Babilônia. Quando a gente volta para os dias de Daniel, a gente percebe o número 6, tanto no início da Babilônia, no início de sua ascensão ao poder, como no final. A gente encontra 666. E a gente encontra também os 3 dígitos e vê que está intimamente relacionado com a falsa adoração em Babilônia. Babilônia, ela era a terra da idolatria. A terra da idolatria e a terra encantada também da feitiçaria. Por isso eu digo, o número 666 está intimamente relacionado com Babilônia, naquela época com a Babilônia física e agora com a Babilônia mística e espiritual. E está também intimamente relacionado com o rei ou com a falsa adoração. Bom, no livro de Daniel, logo no capítulo 1, aliás, no capítulo 3, a gente encontra aqui 2 dígitos 6. Diz assim, o rei Nabucodonosor, capítulo 3 de Daniel, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura. Nós encontramos o primeiro dígito 6 aqui. E 6 de largura. E levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, 66, você pode colocar no caderno, 60 de altura e 6 de largura. Encontramos 2 dígitos 6 aqui logo no início da formação do Império Babilônico, certo? E o número 6 está intimamente relacionado com a feitiçaria, com a necromancia,
com essa religião pagã que adora e que invoca os mortos. Isso quer dizer que a Babilônia mística está também intimamente relacionada com a feitiçaria, através ou na pessoa do espiritismo, certo? O que era falsa adoração? Eram deuses que pessoas haviam existido no passado e depois de mortos começaram a ser adorados através de imagens, né? E aqui a gente vê Nabucodonosor fazendo uma imagem. Nabucodonosor é um tipo anticristo. Ele representa o anticristo dos últimos dias. Porque se você for para Apocalipse capítulo 13, você vê também uma imagem. Uma imagem. Vamos lá, Apocalipse capítulo 13. Aqui diz assim: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dada, o verso 14. Foi dada a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, ok? Ao anticristo. Por que Nabucodonosor mandou fazer essa imagem? Porque alguns anos antes, ele tinha tido um sonho. Todos conhecem o sonho. E segundo esse sonho, ele seria o cabeça. O cabeça. Ele, rei da Babilônia, era o cabeça. E depois dele se levantariam outros reinos. Então isso chamou a atenção dele e quebrava o orgulho e a arrogância do grande rei, o rei Nabucodonosor. Com o passar dos anos, ele perdeu de vista o que Daniel havia tido. E disse o seguinte: eu vou mandar fazer uma imagem. Aquela imagem representava ele mesmo e também o seu reino babilônico como um reino que deveria existir para sempre. Por quê? Porque no sonho profético ele era apenas o cabeça representado pelo material ouro. E agora ele manda fazer toda a estátua ou toda a imagem totalmente de ouro, representando ele, o cabeça e seu reino. Certo? Então nós encontramos aqui dois dígitos, né? Dois números, dígito 6, né? Aqui no verso 1. Quando a gente vai lá para a última noite da história de Babilônia, que é aqui no capítulo 5, a gente encontramos o terceiro dígito 6, formando então 666, que está intimamente relacionada com a falsa adoração. Vocês podem observar lá que aquela imagem onde encontramos dois dígitos 6 seria adorada, né? Seria adorada. As pessoas seriam forçadas a adorar aquela imagem. Não? Então os dois dígitos 6 está intimamente relacionado com a falsa adoração. Quando a gente vai para o capítulo 5, a gente vê que o último rei da Babilônia, na última noite da história da Babilônia, ele faz uma grande festa, convida, né, as pessoas especiais, né, do seu reino, e para desafiar o Deus do céu, ele manda trazer as taças sagradas do templo que Nabucodonosor havia trazido de Babilônia. E bebe nessas taças. Taças que poderiam ser usadas apenas pelos sacerdotes de Deus, os homens ungidos, escolhidos, especificados, apontados por Deus. E ele então, em desafio à autoridade do céu, ele bebe, suas concubinas, seus grandes, bebe ali. Ok? E além de beber, eles fazem algo. Vamos ver? Deixa me ver aqui. Está no verso, né, capítulo 5 de Daniel, o verso 4. Diz assim, ó: beberam o vinho e deram louvores aos deuses. Falsa adoração,
Você pode ver que o número 6 está intimamente relacionado com a falsa adoração. Deixa eu ler de novo. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses. Agora analisa o que vem. Ó, olha para os meus dedinhos aqui. Os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. 6 deuses foram adorados naquela noite. A inspiração divina encontra aqui intimamente relacionado com a falsa adoração dentro da Babilônia, mais um dígito 6, com mais 2 encontrado no início da sua ascensão, dá 666. Vocês podem ver que o número 666 está intimamente relacionado com a falsa adoração, a adoração de um homem, certo? Porque aquela imagem representava Nabucodonosor. E aqui era a grandeza do último rei. Só que nessa mesma noite Deus quebrou Babilônia, desfez Babilônia. Se você vai para o livro de Isaías, eu estou aqui com a minha Bíblia em mãos, 47, capítulo 47, que fala sobre a queda de Babilônia, era profecias muito tempo antes da Babilônia cair nas garras de Ciro, do Medo-Pérsia. O Espírito de Deus já havia, através do seu mensageiro, através do profeta Isaías, revelado, profetizado a queda de Babilônia. E aqui diz assim, ó, o verso 9 diz assim: mas ambas estas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Você pode ver que Babilônia era o mundo da feitiçaria e do encantamento. Quem foi chamado por Nabucodonosor para decifrar o seu sonho no capítulo 2? Os caldeus, além dos caldeus, foi os magos, que praticavam magia, os feiticeiros e os encantadores. Pessoas que tinham religiões que consultavam os mortos. Isso também está intimamente relacionado com a Babilônia espiritual desses últimos dias. Quer ver? Vamos lá para Apocalipse capítulo 18. E você vai ver que a feitiçaria também está intimamente relacionada com a história da Babilônia mística. A Babilônia mística será formada quando a mulher que está atravessando o deserto se encontrar com suas filhas, as igrejas caídas e o espiritismo, que são as abominações da terra. Quando eles três se fundirem, se unirem, quando a mulher chegar, que já está na última cabeça, está chegando o momento. Quando ela chega, se une com as filhas e vão ao encontro dos reis da terra para embebedá-los e bebedar todas as nações da terra, com exceção do povo de Deus, é claro. E se a gente vai para o capítulo 18, a gente vê que esse embebedamento tem muito a ver com a feitiçaria. Olha o capítulo 18 aí, e me parece que o último versículo, o último versículo é o versículo, o penúltimo, é o 23. Diz assim: também jamais se achará em ti a luz de candeia, nem a de voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Certo? Pela tua feitiçaria.
Lá diz, quando se fala da Babilônia física, no tempo de Nabucodonosor, diz, ó, tu vai cair, apesar das tuas muitas feitiçarias e apesar dos teus muitos encantamentos. Certo? Então, ambas as cidades babilônicas estavam intimamente relacionadas com a feitiçaria. E encontramos o número 666. Agora, de acordo com o que José disse quando foi decifrar o sonho de Faraó, que foi que ele disse? O sonho de Faraó é dúplice. Por que dúplice? Porque ele teve 2 sonhos na mesma noite. Sonho que revelava o que Deus estava prestes a fazer. Estava vindo sobre o seu reino e sobre o mundo inteiro da época um período terrível. Um terrível de seca e fome, morte. E Deus revelou através de 2 sonhos. E José disse, o sonho de Faraó é dúplice, porque isto vem de Deus, e Deus se apressa em fazê-lo. Deus tem pressa. É por isso que o vírus coronas, não saindo aqui do estudo, ele já está tendo na sua segunda etapa. É porque isto vem de Deus e Deus tem pressa. A gente olha para Deus muitas das vezes como um Deus de amor, como se ele não fosse justiça. O mundo se desencaminhou, como Babilônia também se desencaminhou. E o castigo, cedo ou tarde, chega. O povo de Israel havia desencaminhado, e o castigo, cedo ou tarde, chegou, porque Deus é um Deus de amor. E o castigo faz parte do amor de Deus, e também da sua justiça, que é que ele diz, lá em Apocalipse, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Voltando aqui para o capítulo 2 de Daniel, a gente vai encontrar pela segunda vez, tá entendendo? O número 666. A primeira vez é na formação da imagem e na última falsa adoração aos deuses. Encontramos 3 dígitos 6, formando o número místico 666. 3 dígitos 6. Aqui no capítulo 2, nós encontramos intimamente relacionado com a falsa adoração, mais uma vez o número 666. Vamos descobrir junto? Bom, no verso 2 diz que... aliás, me perdoe, não é o verso 2, do capítulo 2, é o capítulo 3. Capítulo 3. Nós encontramos o primeiro dígito 6 aqui. Me parece que é o verso 3. Aqui ele manda levantar no verso 1, ele manda levantar a estátua e dá um sinal. Pede para todos os representantes do seu reino estarem ali, para reconhecer a sua autoridade e adorá-lo, né, através da adoração da estátua. Quem se prostrasse diante da estátua, estava reconhecendo não só a soberania de Nabucodonosor, como a sua também, reconhecendo ele como um Deus, certo? No verso 2, ali estava, revela que ali estava os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais da província, né? Inclusive 3 amigos de Daniel, que Daniel havia pedido para o rei, né, colocar ele em destaque. E eles foram colocados ali na província do rei como autoridades, né, especiais. E eles estavam aqui como representando o povo judeu. Ok? No verso 4 diz assim:
Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. O verso 5. Agora nós vamos encontrar o primeiro dígito 6. Observa bem. No momento em que ouvirdes, aqui o arauto estava pregoando para as pessoas que estavam ali prestes a prostrar-se e adorar a estátua. O verso 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, 5, né? Da gaita de foles, aí ele para de falar o nome dos instrumentos e diz, e de toda sorte de música. Nós encontramos 6 instrumentos aqui. Nós encontramos o primeiro dígito 6. Aqui no anúncio, no início, um pouco antes da falsa adoração. É o anúncio. No anúncio, a gente encontra o primeiro dígito 6. Isso no verso 5. Quando a gente chega no verso 7, repete. Vocês podem observar que nós vamos encontrar aqui 3 dígitos 6, que está intimamente relacionado com a falsa adoração. Ok? No verso 7, veja como a sabedoria divina é extremamente grande. No verso 7 diz assim: portanto, quando todos os povos ouviram o som, ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de todo tipo de música. Só deu 5. Só deu 5. Então não encontramos o segundo dígito 6 no verso 7, porque se repete 4 vezes, mas só 3 vezes nós encontramos o dígito 6. Aqui a inspiração divina omitiu 1 para não dar 6, senão ia dar 4 dígitos. Como é que ia dar 666? Bom, no verso 10 repete. Vamos ler no verso 10. Na primeira, deixa eu ver. Sim. O momento em que encontramos o primeiro dígito 6 é exatamente o momento em que foi dado, né, o sinal para adoração. Aí todo mundo adorou, recebendo o primeiro dígito 6, número da mentira, o número do homem, o número do diabo. Todo mundo se prostrou. Mas teve o remanescente que não se prostrou. Deus sempre tem um remanescente. 3 jovens poderosos, valorosos, que nem mesmo suas posições foi capaz de comprá-los, eles não se prostraram. E foi acusado pelos caldeus diante do rei. E na acusação, a gente encontra mais um dígito 6. Isso está no verso 10. Eles chegaram para Nabucodonosor, no verso 9, e disseram: ó rei Nabucodonosor, vive eternamente. Aqui são os acusadores. Aí no verso 10, onde encontramos o segundo dígito 6, diz assim: tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Então, no início, na adoração, a gente encontra o primeiro dígito. Na acusação contra aqueles que não se prostraram, a gente encontra mais o segundo dígito 6. A repetição dos instrumentos musicais de 6. No 7 só repete 5, para sabedoria divina. Isso na acusação. Agora, na execução do decreto, a gente encontra mais o último dígito 6 para formar 666 ou 666. Está no verso 15.
Quer ver? Observa bem. Ele, no verso 10, 9 e 10, eles acusam o remanescente por se recusar a adorar a imagem, e Nabucodonosor chama os 3 jovens, e no verso 15 diz assim, ele diz para os 3 jovens: agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, 6. Prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Aqui está na execução, porque eles se recusaram e foram lançados dentro do fogo. Então o número 6, ou 666, está intimamente relacionado com a falsa adoração. A adoração da besta e da sua imagem. Porque quem adorasse essa imagem aqui, automaticamente ou consequentemente estaria adorando Nabucodonosor, o cabeça de ouro da estátua, já que a estátua aqui era feita totalmente de ouro. Ok? Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 13, dá uma olhada. Apocalipse, capítulo 13. Está intimamente relacionado também com o decreto. Lá a gente viu que está intimamente relacionado com a falsa adoração, e teve também um decreto. Qual era o decreto? A pessoa que não adorar vai ser lançada no lago de fogo, na fornalha de fogo ardente. E esse decreto entrou em vigor contra o remanescente. Eles foram, de fato e de verdade, literalmente lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Agora, no capítulo 13, aqui, fala assim, eu vou começar do verso 14 até o 18, para vocês verem como está intimamente relacionado com a falsa adoração, certo? Olha o que diz aqui. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Vocês podem ver que lá existia representante de todas as nações da terra. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que é ferida a espada sobreviveu. Então a imagem da besta será feita para a besta que foi curada. É uma imagem da besta que foi curada, certo? E o verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Quem não adorar a imagem da besta, sairá um decreto de morte para matá-los. É o que está dizendo aqui. Assim como lá também, né? O decreto dizia, aquele que não se prostrar diante da imagem levantada por Nabucodonosor, será naquele mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Ou seja, será morto, queimado. E aqui está dizendo, deixa eu voltar. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que a imagem, não somente a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Quem não adorar a imagem da besta, segundo esse decreto aqui, vai morrer. Aí vem outro decreto, porque sempre duas coisas, sempre duas vezes. A todos, os grandes e pequenos, ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Ora, o número da besta, pois é número de homem. Ora, o seu número é 666. Quando a Bíblia diz que esse número é número de homem, a Bíblia está deixando migalhas de pão para o seu povo. E nós precisamos atentar bem para os detalhes, né? Quando Daniel ele vê o papado surgindo, representado ali pela ponta pequena, no capítulo 7, o verso 8, ele diz assim: eu vi no pequeno chifre olhos
como de homem, e uma boca que falava com insolência. São detalhes, dando a entender que quem vai dominar esse poder, representado pelo chifre e pela besta aqui, é um homem. E o número é número de homem, e deve ser encontrado no seu nome. Então, aqui já está dizendo claro que a besta será um papa. Por quê? Porque todos os papas são de Roma, ok? E lá, os algarismos romanos, né, formam números, né, tirado de nomes. Por exemplo, o 5, o V, me parece que vale 5, o X vale 50, o L, o D parece que é 500, e assim vai, né? E assim vai. Eu esqueci um pouco. Mas a gente comprar a tabuada, aquela tabuadazinha, aliás, o ABCzinho tem ali, né? A gente vê ali em detalhes ali. Então, o nome sendo formado em números. Então, o nome da besta, que é o nome, o número de um homem, o número da besta e seu nome, e que é de um homem, deve dar 666. Então, será muito fácil para o remanescente detectar a besta dos últimos dias. Primeiro, ele vai vir destruindo tudo. Segundo, será adorada por todos. Terceiro, o seu nome formará um número que ele vai usar. Ele não vai vir, eu vou escondidinho aqui para ninguém ver, não. Ele vai pegar o nome dele e vai usar para ser adorado através do nome, através da imagem e assim sucessivamente. Ok? Então, nós temos aqui o relato sagrado inspirado nos revelando de que o número 666 está intimamente relacionado com Babilônia e também com a feitiçaria e também com a falsa adoração, certo? A mensagem do terceiro anjo é uma terrível repreensão contra os falsos adoradores. Se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal, vai participar da ira de Deus, que é as 7 últimas pragas, né? E vai ser lançado no lago de fogo. Duas coisas. Vai participar da ira, derramamento das pragas, e segundo, ser lançado no lago de fogo. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia é a formação, ou a união dos 3 poderes. Espiritismo, catolicismo, protestantismo. Se une, formando um portal. Porque a palavra Babilônia significa portal de Deus. E um Deus sai, que é como se fosse Nabucodonosor. Ok? É o falso Cristo, é o anticristo. Anti é aquele que é contra tudo que se chama Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse assim: a ponto de assentar-se no trono de Deus, querendo ser o próprio Deus. Aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus. Esse é o anticristo. Então, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos, dia e noite, buscar a presença de Deus. Mergulhar fundo na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem o poder de santificar a nossa vida, tem o poder de levar a nossa mente cativa ao nosso Deus. Tem o poder de nos purificar. A Bíblia, né, é a que nos santifica. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o Espírito Santo nos santifica, nos guiando em toda a verdade. Nós precisamos estudar. Se você não jejuma, precisa jejuar. Pelo menos 2 vezes na semana. Você precisa jejuar. O jejum é muito bom. Você não aguenta jejuar sem água? Jejum bebendo. A água não tem vitamina, não tem proteínas, nem sais minerais. Você não estará quebrando o seu jejum. Se você já aguenta sem água, jejum. Você precisa amortecer a sua natureza carnal para que o Espírito de Deus lhe quebre todo e lhe refaça de novo. Não refaça um homem corrupto e mau que tem prazer nas coisas do mundo, mas um homem segundo a imagem de Jesus. Nós precisamos nos preparar porque o terror está chegando.
A hora está chegando, gente, a hora está chegando. As pessoas estão sendo selecionadas pelo Corona Rei, ou vírus rei, o coronavírus, para a hora do terror. Vocês podem ver que ele já teve 2 etapas. A primeira etapa, mais só os velhinhos, agora jovens, crianças, todo mundo está indo. Deus está selecionando a humanidade. Deus está cortando e deixando a humanidade, aqueles que Ele quer, que enfrente o terror dos últimos momentos da história. Então, os profetas de Deus estão prestes a se levantar para sacudir as nações. E eles vêm para ajudar a humanidade. Eles vêm para ajudar a humanidade a encontrar o caminho. Só que a minoria apenas vão ouvi-lo, né? Vão ouvir a voz de Deus através da voz desses homens. E mulheres também. Homens, mulheres, crianças. Está no plano de Deus, está na profecia. Então, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos colocar a nossa vida em dias com Deus. Amém.